Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Camila estava radiante. Desde que Marlon havia dado sinais de que queria algo mais sério, ela vinha sonhando com o momento de oficializar a relação. Decidida a surpreendê-lo e acelerar esse passo, organizou uma festa de noivado sem contar nada ao namorado. Imaginava o policial entrando no galpão de kickboxing e se emocionando ao ver amigos, familiares e toda a comemoração preparada com carinho. Porém, o que era para ser uma noite inesquecível se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando, com a ajuda de Dedé e alguns cúmplices, Camila conseguiu atrair Marlon até o galpão. Balões, faixa com os nomes do casal, música, comida e até um pequeno palco estavam prontos para a grande declaração. Assim que ele entrou, todos gritaram surpresa! E Camila, com o coração acelerado, se aproximou segurando um sorriso nervoso. Marlon, você aceita se casar comigo? Perguntou, tentando manter a voz firme. A reação dele, no entanto, não foi a que ela esperava. Marlon arregalou os olhos confuso e respondeu com um meio sorriso constrangido. Como é que é? Camila, insistindo na surpresa, pediu para que Dedé trouxesse as alianças. Foi nesse momento que a tensão aumentou. Do nada, Bárbara, ex-namorada de Marlon, surgiu na porta. A aparição dela gelou o clima. Não ia me convidar para o casamento, lutador? Provocou, com um tom carregado de ironia. Camila ficou sem reação, paralisada, como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Bárbara, percebendo a tensão, continuou o ataque. Parabéns, Leona, você conseguiu, disse, acreditando que Leona, amiga de Marlon, fosse a noiva. Léo, no entanto, rebateu de imediato. Ih, Mona, me erra. Camila, tomada por ciúmes e raiva, encarou a rival. O Marlon tá comigo, e você não foi convidada para a festa? Bárbara soltou uma risada debochada, aproveitando cada segundo para provocar. A presença inesperada da ex e a reação pouco calorosa de Marlon fizeram o clima despencar de vez. Sorrisos constrangidos surgiram, conversas se dissiparam, e a festa, antes pensada para ser um marco romântico, virou um encontro tenso e silencioso. Um a um, os convidados começaram a se despedir até que o galpão ficou praticamente vazio. Mais tarde, já a sós, Marlon decidiu encarar a situação. Noivado surpresa, Cami? Onde você estava com a cabeça? Perguntou, visivelmente incomodado. Camila, ainda magoada, tentou se justificar, mas ele foi firme. Para mim, noivado é coisa séria. Você não podia me tirar dessa decisão. Então tirou a aliança da caixinha e a colocou de volta nas mãos dela. Tá me devolvendo a aliança? Questionou, surpresa e ferida. Ele respirou fundo antes de explicar. Para você guardar. Vamos marcar outro dia, com calma. Só a família, pode ser? Camila, insegura, quis saber. Quando? Você não vai me enrolar? Marlon a olhou nos olhos com um tom misto de carinho e cautela. Pequena, eu não quero errar com você, mas não vou decidir isso agora. Por favor, confia em mim? Camila, ainda tentando engolir a decepção, apenas assentiu, mas o brilho que tinha ao planejar aquela noite já havia se apagado. A festa que ela sonhou ser o início de uma nova fase acabou deixando cicatrizes emocionais e levantando dúvidas sobre o futuro do casal. Camila passou a noite em claro. A imagem de Marlon devolvendo a aliança, somada à entrada triunfal e debochada de Bárbara, martelava em sua cabeça. A cada vez que fechava os olhos, revivia a sensação de estar exposta, ridicularizada diante de todos. No dia seguinte, ela tentou agir normalmente, mas o silêncio de Marlon era ensurdecedor. Ele havia saído cedo para o trabalho e sequer mandara mensagem. Camila, tomada pela insegurança, começou a imaginar se o problema era realmente a festa surpresa ou se Bárbara ainda ocupava espaço no coração dele. No galpão, Dedé tentou animá-la. Cami, o Marlon gosta de você, ele só ficou surpreso demais, sei lá. Não, Dedé, não foi só isso. Eu vi no olhar dele. Parecia alívio de não ter que dizer sim, respondeu ela com a voz embargada. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Marlon desabafava com Léo. Eu gosto da Camila, mas esse negócio de festa surpresa não é assim que eu queria pedir alguém em casamento. Tá, mas você precisava devolver a aliança na hora? Isso foi pesado, lutador, retrucou Léo cruzando os braços. E a Bárbara? Não me vem dizer que foi coincidência. Marlon evitou responder. A verdade era que a presença da ex o deixou desconfortável. Não porque sentia algo por ela, mas porque sabia que Bárbara adorava provocar e causar intrigas.
E infelizmente conseguiu. À tarde, Bárbara apareceu no galpão, como se nada tivesse acontecido. "Vim me inscrever nas aulas de kickboxing", disse sorrindo. Camila sentiu o sangue ferver. "Aqui não é lugar para você. O espaço é público, não é?" respondeu Bárbara com falsa inocência. "Além disso, acho que vou gostar de treinar perto do Marlon. Ele é um ótimo professor." A troca de farpas foi interrompida quando Marlon chegou. Ele percebeu o clima e tentou cortar o assunto. "Bárbara, não acho boa ideia você treinar aqui." "Por quê? Tem medo que a noivinha fique insegura?" disparou ela. Camila não aguentou mais. "Sabe o que eu acho? Que você veio aqui só para provocar. E você caiu direitinho, querida", rebateu Bárbara, saindo com um sorriso vitorioso. Depois desse episódio, Camila decidiu que precisava de respostas. À noite, foi até a casa de Marlon. "Eu preciso saber se você realmente quer ficar comigo ou se essa história com a Bárbara não acabou", disse, encarando-o firme. "Cami, não é sobre a Bárbara. É sobre nós. Quero fazer as coisas no tempo certo." "E qual é esse tempo? Porque para mim parece que você está ganhando tempo para não se comprometer." O silêncio dele foi a pior resposta. Camila pegou a aliança que ainda guardava na bolsa e colocou sobre a mesa. "Quando você souber o que quer, me procura, mas não me deixa esperando sem saber onde piso." Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando Marlon parado, com a sensação de que talvez tivesse acabado de perder algo importante. Tânia e Jaques, já frágil e marcado por desconfianças, vai atingir um novo patamar de tensão e perigo. A convivência, que antes apenas os desgastava com discussões e olhares atravessados, agora será palco de provocações calculadas e insinuações perturbadoras. Tânia, emocionalmente abalada e sufocada por um casamento repleto de segredos, decidirá testar os limites do marido de forma arriscada, insinuando que colocou veneno em sua comida. A brincadeira perigosa deixará Jaques em estado de alerta, sem saber se a ameaça é real ou apenas mais um jogo psicológico. A cena começa em um ambiente carregado de tensão. Jaques está no telefone com Nina, falando sobre o estado de saúde de Filipa, que segue em recuperação. A voz dele é suave, carregada de falsa preocupação, garantindo que a amiga está reagindo bem ao tratamento. No entanto, a falsidade se revela quando ele, sem qualquer pudor, mente ao dizer que Tânia enviou lembranças para a rival. É nesse momento que Tânia entra no cômodo, carregando 2 travessas fumegantes. Ela caminha lentamente até a mesa, posiciona os pratos com precisão e permanece em pé, observando cada gesto do marido como quem espera por uma reação calculada. O clima já é pesado, mas Tânia parece determinada a torná-lo insuportável. Enquanto se senta, ela começa a falar sobre a relação deles, escolhendo palavras que mesclam ameaça e sedução. Lembra a Jaques que o casamento só funciona porque ambos têm uma parceria sólida, termo que ela pronuncia com ironia, e em seguida lança um aviso cortante. Jamais perdoaria uma traição. O olhar dela permanece fixo no dele, como se tentasse atravessar qualquer máscara que ele possa usar. Sem dar espaço para a resposta, Tânia deixa cair sua insinuação venenosa. "Coloquei um temperinho especial no seu prato. Espero que dê tempo de apreciar." O tom é doce, mas o sorriso cínico que acompanha a frase carrega algo mais sombrio, quase ameaçador. Jaques, acostumado a lidar com adversários perigosos, percebe imediatamente que aquela não é uma simples provocação. O garfo para no ar, a comida prestes a ser levada à boca. Ele a encara por alguns segundos, avaliando se a ameaça é séria. A incerteza é o bastante para fazê-lo agir instintivamente. Com um movimento rápido, troca os pratos de lugar, deixando claro que não confia na esposa nem por um segundo. Tânia, ao invés de se ofender, apenas solta uma risada seca e debochada. "Sabia que você ia fazer isso", comenta, como se a troca já fizesse parte do jogo que ela mesma criou. A provocação continua. Sem desviar o olhar, ela leva o garfo à boca e prova a comida, mastigando lentamente, quase como uma performance para provocar mais desconforto. Jaques a observa em silêncio, tentando decifrar se ela realmente seria capaz de algo tão extremo. O silêncio que se instala é quase tão pesado quanto as palavras ditas. Tânia, satisfeita com a tensão que provocou, muda de assunto como se nada tivesse acontecido, mas o ambiente permanece carregado. Jaques, por sua vez, mantém a postura fria,
mas o olhar revela que ele está em constante avaliação e que, naquele momento, talvez tenha percebido que sua esposa é mais imprevisível do que imaginava. Para Tânia, o gesto de trocar os pratos é uma confirmação. Jacques teme suas reações e não a vê mais apenas como uma parceira, mas como uma possível ameaça. Para ele, a insinuação é um lembrete de que o casamento deixou de ser um refúgio seguro há muito tempo e se transformou em um campo minado, onde qualquer passo em falso pode ser fatal. O jantar segue em ritmo lento, cada um preso aos próprios pensamentos. Tânia saboreando mais a tensão do que a própria refeição e Jacques calculando até onde essa guerra silenciosa pode chegar. No fundo, ambos sabem que aquele momento não é apenas sobre comida ou sobre uma provocação isolada. É sobre poder, controle e sobre quem será capaz de manter a vantagem no jogo perigoso que se instalou entre eles. Quando a refeição termina, Jacques recolhe os pratos em silêncio, enquanto Tânia permanece sentada, observando-o com um leve sorriso no rosto. Ele percebe que, naquele casamento, a batalha já não é mais de palavras ou atitudes isoladas, mas de resistência psicológica. E, embora tente manter o controle, começa a entender que Tânia é capaz de manobras muito mais ousadas do que imaginava. A partir dessa noite, cada refeição, cada olhar e cada silêncio entre os dois carregará um novo peso. O veneno, real ou imaginário, já não está apenas na comida, mas infiltrado no relacionamento, pronto para corroer lentamente a confiança e transformar cada encontro em um duelo silencioso. Depois daquele jantar tenso, Jacques ficou sozinho no escritório, o ambiente silencioso quebrado apenas pelo som ritmado do relógio na parede. Ele ainda sentia o gosto amargo da provocação de Tânia, e a dúvida sobre o temperinho especial rondava sua mente sem permitir que ele relaxasse. A suspeita se misturava com uma crescente paranoia. E se aquela brincadeira obscura tivesse um fundo de verdade? E se de fato houvesse algum veneno ali? Apesar de sua natureza controladora, Jacques sabia que não podia ignorar o medo que o corroía por dentro. Ele passou a examinar cada detalhe do jantar, cada gesto de Tânia, cada palavra dita com aquele sorriso enigmático. Tudo parecia calculado para desestabilizá-lo. Para um homem acostumado a comandar, a ideia de perder o controle da situação era quase insuportável. Nos dias seguintes, a convivência entre os dois se tornou ainda mais tensa. Cada olhar carregava suspeita. Cada palavra soava como uma ameaça velada. Jacques começou a monitorar o que comia com mais atenção, rejeitando ofertas da esposa com um desdém frio e se afastando dela quando podia. Tânia, por sua vez, parecia se alimentar daquele poder que tinha sobre ele, seu sorriso cínico ganhando contornos mais sombrios a cada encontro. Mas por trás da fachada de provocação, Tânia também carregava suas próprias feridas. O casamento fracassado, as traições veladas, o medo de ser deixada para trás, tudo isso a empurrava para um jogo perigoso, onde o veneno que ela mencionava não era apenas o da comida, mas o das mágoas acumuladas e da desconfiança que consumia ambos. Enquanto a tensão aumentava, um silêncio inquietante tomou conta da casa. Jacques e Tânia, cada um com seus segredos e medos, navegavam por águas turbulentas, onde a próxima jogada poderia ser decisiva para o futuro daquele relacionamento dilacerado. Contra Jacques, ganharia um combustível inesperado. Samuel, que já vinha investigando os podres do tio com paciência e discrição, estava prestes a conquistar uma aliada que mudaria o rumo de sua luta. Tânia. Movida por uma mistura de mágoa, orgulho ferido e sede de vingança, ela finalmente enxergaria em Samuel alguém capaz de derrubar o homem que tanto a enganara. Tudo começaria de forma quase banal, mas com consequências explosivas. Tânia, desconfiada dos últimos passos de Ricardo, aproveitou um momento de descuido do advogado e resolveu mexer em seu celular. O que encontrou não era apenas comprometedora, era devastador. O vídeo mostrava Jacques, em plena garagem, inclinando-se sobre o carro de Abel e cortando os freios com frieza calculada. Cada movimento dele era registrado com clareza, e a expressão no rosto do empresário não deixava dúvidas. Aquela não era uma simples manutenção, mas um crime premeditado. Ao assistir, Tânia sentiu o estômago embrulhar. Não havia mais como negar. Abel havia sido assassinado, e Jacques era o responsável direto. Mas para ela, aquela prova não era só justiça, era poder. Com isso eu posso arrancar tudo o que eu quiser de Jacques, murmurou para si mesma com um sorriso frio. No entanto, quando mostrou a gravação para Ricardo,
esperando ver nele o mesmo brilho de ambição, encontrou apenas cautela. Isso aqui é um trunfo, Tânia. E trunfos não se desperdiçam. Só vamos usar se for absolutamente necessário, afirmou o advogado, fechando o vídeo e guardando o celular. Tânia arregalou os olhos, indignada. Absolutamente necessário? Ricardo, você está sentado em uma mina de ouro. Com esse vídeo, a gente pode colocar Jaques de joelhos. E você acha que ele não tem cartas na manga contra nós? Rebateu Ricardo firme. Isso aqui é perigoso demais para sair jogando por aí. A resposta dele foi suficiente para plantar a semente da desconfiança. Para Tânia, Ricardo estava mais interessado em preservar algum tipo de acordo velado com Jaques do que realmente acabar com ele. E foi nesse momento que ela começou a olhar para Samuel com outros olhos. Agora, antes de continuar, me responda qual o seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Dias depois, um encontro casual na boate se transformou numa conversa carregada de tensão. Samuel, sempre direto, não teve medo de cutucar a ferida. Sabe o que eu não entendo, Tânia? Como alguém que já liderou um projeto tão importante no Instituto, conseguiu se transformar numa peça central de tantas armações. Ela o encarou, ferida no orgulho, mas também consciente de que havia verdade na provocação. Você só vai entender quando tiver o coração partido como eu tive, retrucou, a voz embargada, mas ainda firme. Quando alguém que você acreditou pisar na sua dignidade. Samuel cruzou os braços, avaliando-a com atenção. Mesmo assim, não entendo por que Jaques manteve você e o Ricardo por perto depois de tantas brigas e ameaças. Ele não é exatamente o tipo que perdoa. Foi então que Tânia resolveu soltar a primeira bomba. Com um meio sorriso, inclinou-se para mais perto e falou baixo. Não foi ele que recuou, Samuel. Foi o Ricardo, porque ele tinha a carta mais forte na mão. O interesse de Samuel acendeu na hora. Carta mais forte? Que carta? Um segredo capaz de acabar com o Jaques. Um segredo que vale mais do que qualquer contrato ou testemunho. Respondeu ela, medindo cada palavra para despertar a curiosidade dele sem entregar tudo. Aquelas poucas frases foram suficientes para que Samuel começasse a ligar os pontos. Se Ricardo mantinha Jaques sob controle, não era por lealdade. Era por chantagem. E se essa chantagem envolvia um crime, então ele estava diante da maior fraqueza do tio. Você sabe do que se trata? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Tânia hesitou por um instante, observando-o como quem avalia uma aposta. Por fim, respondeu. Eu sei o bastante para derrubar o Jaques, e também o bastante para derrubar o Ricardo. A partir daquele momento, os dois passaram a se observar com uma espécie de respeito cauteloso. Samuel continuou suas investigações silenciosas, mas agora com uma pista concreta. Ricardo tinha algo explosivo nas mãos, e Tânia, por sua vez, começou a planejar como poderia usar esse material não apenas para se vingar de Jaques, mas para se livrar de Ricardo de uma vez por todas. Em sua mente, o plano era claro. Primeiro, enfraquecer a confiança entre Jaques e Ricardo. Depois, criar uma situação em que a gravação viesse à tona de forma irreversível, expondo o crime ao público e destruindo o império de Jaques. Sozinha em seu apartamento, Tânia reviu o vídeo inúmeras vezes. Cada vez que a cena se repetia, sentia uma mistura de repulsa e satisfação. Repulsa pelo ato covarde de Jaques, satisfação por saber que, finalmente, tinha nas mãos uma arma capaz de fazer o vilão provar do próprio veneno. Você vai pagar, Jaques. E vai ser pelas minhas mãos, sussurrou fechando o notebook. Enquanto isso, Samuel já articulava seus próprios passos. Ele sabia que não podia depender exclusivamente de Tânia, mas reconhecia que a raiva dela era genuína. E na guerra contra Jaques, até mesmo alianças perigosas poderiam ser valiosas. O destino de todos começava a se entrelaçar em um jogo cada vez mais arriscado, onde qualquer movimento em falso poderia ser fatal. E dessa vez, Tânia estava disposta a apostar tudo para garantir que Jaques caísse, custasse o que custasse. Não aceitou sua demissão calado. Determinado a não sair derrotado, ele planejou seu contra-ataque. Logo após ser dispensado por Jaques, com quem mantinha uma relação cada vez mais tensa, Ricardo decidiu mostrar que tinha uma carta na manga, um vídeo que poderia destruir de vez o vilão. No vídeo, Jaques aparecia claramente sabotando o carro de Abel, ato criminoso que resultou na tragédia que tirou a vida do empresário.
Antes disso, porém, o clima entre eles já estava à beira do colapso. Jacques havia flagrado Ricardo e Tânia aos beijos, uma traição que incendiou sua fúria. Sem pensar duas vezes, ele expulsou os dois da fábrica, gritando alto para todos ouvirem. Pra rua, os dois! Demitidos! O casalzinho diamante está na rua! Ricardo, no entanto, não se deixou intimidar. Com frieza, respondeu que Jacques poderia até dispensar Tânia, mas não teria poder para demiti-lo. Esse era apenas o começo do confronto. Mais tarde, a sós com Jacques, Ricardo abriu seu celular e exibiu o vídeo comprometedor. As imagens mostravam o vilão em flagrante sabotando o carro de Abel, o que causou o acidente fatal. Com voz firme, Ricardo lançou sua ameaça. Vai demitir o cara que pode mandar esse vídeo para a polícia, Jacques? Pensa bem. O impacto foi visível no rosto de Jacques. Ele tentou se recompor, perguntando desconfiado. Como conseguiu gravar isso? Ricardo sorriu com uma mistura de orgulho e desafio. Você praticamente me obrigou a gravar ao vivo. Fica sossegado. Ninguém mais viu. Ninguém viu, nem verá, retrucou Jacques, tentando reafirmar seu controle. Mas Ricardo não dava trégua. Tudo vai depender de você. Para começar, quero que pague a minha parte do golpe. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Jacques, visivelmente nervoso, questionou. Que mais você quer, cara? Ricardo, impassível, soltou a exigência que o deixou sem saída. Meu emprego. Melhor dizendo, meu cargo. Jacques explodiu de raiva e frustração. Você pegou minha mulher na fábrica, na frente do meu sobrinho. Era para todo mundo ver. Ricardo não se intimidou e rebateu com precisão. E você sabotou o carro do seu irmão. Quer comparar? O silêncio tomou conta por um instante. Jacques engoliu em seco, sabendo que não tinha como se defender. Esse vídeo está na nuvem? Perguntou, temendo a resposta. É meu seguro de vida, confirmou Ricardo. Se alguma coisa acontecer comigo, vai direto para a polícia. Ele fez uma pausa e finalizou com um sorriso irônico. Brigar com seu advogado, Jacques, é muito inconveniente. Para selar o acordo, Ricardo estendeu a mão em um gesto de aparente conciliação, enquanto Jacques, cheio de ódio contido, recusava o gesto com o olhar. O clima entre os dois era agora um campo minado. Qualquer movimento errado poderia explodir a qualquer momento. Enquanto Ricardo recuperava seu espaço, Jacques sabia que tinha perdido o controle da situação. O jogo havia virado. E o vilão, que costumava manipular tudo ao seu redor, agora estava nas mãos de seu próprio comparsa. E adivinha se não fazia questão de deixar claro que essa nova relação seria muito mais perigosa do que qualquer rivalidade anterior. Jacques saiu da sala com o rosto fechado, a mente fervilhando em busca de uma solução que pudesse reverter a situação. Ele sabia que Ricardo agora tinha a faca e o queijo na mão, e que qualquer movimento precipitado poderia significar sua ruína definitiva. No entanto, o orgulho ferido e o instinto de sobrevivência gritavam por ação. Não iria se curvar tão fácil. Enquanto isso, Ricardo voltou para seu apartamento sentindo-se vitorioso, mas também consciente do risco que carregava. Ele sabia que aquele vídeo era sua garantia de segurança, mas também uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Precisava se mover com cautela, mas sem perder a iniciativa. Naquela noite, em um jantar reservado com alguns aliados de confiança, Ricardo começou a traçar um plano mais amplo. Seu objetivo não era apenas garantir seu emprego, mas desmascarar Jacques e impedir que ele continuasse destruindo vidas impunemente. Ele queria justiça para Abel e estava disposto a ir até as últimas consequências para isso. Enquanto isso, Jacques procurava maneiras de desacreditar Ricardo. Mandou seus capangas vasculharem o passado do ex-advogado, tentando encontrar alguma falha, algo que pudesse usar contra ele. Também considerava contratar hackers para tentar apagar o vídeo, mas sabia que era uma tarefa arriscada e cara demais. O que mais o preocupava era que Ricardo pudesse estar criando mais provas, acumulando aliados. Em uma noite tensa, Jacques decidiu tomar uma atitude drástica. Convocou uma reunião com seus principais parceiros e avisou que faria uma limpeza geral. Se Ricardo não fosse eliminado de forma definitiva, ele próprio tomaria medidas que não poderiam ser revertidas. A atmosfera ficou pesada, com olhares de medo e expectativa. Todos sabiam que o jogo mudara. Enquanto isso,
Ricardo não perdeu tempo e procurou reforçar sua proteção. Marcou encontros com autoridades, procurou jornalistas investigativos e começou a montar um dossiê robusto contra Jacques. Sabia que precisava de provas irrefutáveis para garantir que, se algo acontecesse com ele, o vilão não escaparia impune. Em meio a essa guerra silenciosa, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Tânia apareceu em sua porta desesperada. Ela queria conversar, se desculpar e, principalmente, fugir da sombra de Jacques. Contou que estava cansada das ameaças e dos jogos sujos e que queria ajudar Ricardo a derrubar Jacques de vez. Com relutância, Ricardo aceitou a ajuda dela, sabendo que precisava de aliados próximos. Juntos, começaram a planejar como coletar mais evidências sem serem descobertos, usando contatos na fábrica e vigilância discreta. A cada passo, a tensão aumentava. Jacques, por sua vez, sentia o cerco se fechar. A pressão e o medo do inevitável começaram a afetar sua saúde e seu controle sobre os negócios. Ele sabia que uma queda não seria só financeira, mas uma ruína completa, pessoal e social. No entanto, o orgulho e a sede de poder falavam mais alto. Ele preparava sua próxima jogada. Uma cartada que, acreditava, poderia virar o jogo a seu favor. Mas, para isso, precisaria ser ainda mais cruel e astuto do que jamais fora. A guerra estava só começando, e nenhum dos dois lados estava disposto a recuar. Ricardo agora não era mais apenas um advogado traído. Era o alvo de uma batalha que decidiria o futuro de muitos, e a justiça que Abel nunca teve. Verá mais uma reviravolta envolvendo Rosa e Jacques. A idosa, interpretada por Sueli Franco, tomará uma decisão impactante. Passará o controle da Boaz, tradicional empresa da família, para Jacques, seu ambicioso e inescrupuloso neto. No entanto, o que parecia ser uma vitória para o vilão logo se transforma em frustração. Rosa não cederá completamente e imporá condições que deixam Jacques furioso. Tudo começa quando Rosa descobre algo perturbador: uma câmera escondida em seu próprio quarto. A ricaça, desconfiada, decide vasculhar o ambiente e, para seu espanto, encontra o equipamento instalado em um local discreto, claramente posicionado para espioná-la. Chocada, ela percebe que a atitude não foi aleatória. Convencida de que Jacques a está vigiando com o objetivo de encontrar qualquer sinal de instabilidade mental, Rosa entende o plano. O neto quer interditá-la judicialmente para assumir, sem resistência, o controle total da Boaz. Rosa confronta Jacques no próprio quarto. Sozinhos, ela é direta. Você deixou uma câmera me vigiando. Ninguém me contou. Eu mesma vi. Tentando disfarçar o choque e mantendo a pose, Jacques tenta inverter a situação. Foi por precaução, vó, para sua segurança. Mas Rosa não se deixa enganar. Tenha dó, meu filho. Você está louco para me tirar da fábrica, isso sim. Qualquer tropeço meu e você me interdita. A tensão sobe ainda mais quando Rosa expõe tudo o que sabe, mostrando que está um passo à frente. E Jacques, encurralado, tenta se defender. É isso que a senhora pensa de mim? Mas a empresária é firme. Você passou a vida inteira de olho na presidência da Boaz. Agora que ela está nas suas mãos, ainda não está satisfeito? O que mais você quer? Jacques então deixa cair a máscara e revela suas verdadeiras intenções. Ele não quer apenas um cargo simbólico. Deseja liberdade total para tomar decisões sem precisar prestar contas a ninguém. Não quero ser presidente de fachada. Me dá uma prova real da sua confiança. Quero liberdade para agir. Mesmo decepcionada com a atitude do neto, Rosa ainda tenta manter um último fio de dignidade na relação. Com frieza, ela apresenta suas condições para ceder o comando da Boaz. Sem demissões em massa, sem terceirizar a produção. Essas são minhas únicas exigências. Com isso respeitado, você terá liberdade. A resposta de Jacques é carregada de desprezo. Liberdade condicional? Isso não é liberdade, vó. Isso é manipulação. Você quer continuar mandando mesmo depois de sair. Rosa então encerra a conversa com firmeza, colocando um ponto final na discussão. É isso ou nada. E fique sabendo que a câmera já foi retirada do meu quarto. Essa sua obsessão em provar que eu estou incapacitada só mostra quem realmente está desequilibrado aqui. Sem conseguir dobrar a avó, Jacques sai do quarto tentando conter a frustração. Antes de ir, dispara. Vou provar que posso fazer a Boaz crescer mais do que ela jamais cresceu. Você vai se arrepender de não ter confiado totalmente em mim. Mas os problemas de Jacques não param por aí. Nos bastidores da empresa,
ele começa a perder aliados. Tânia, que até então era cúmplice e confidente do vilão, decide tomar outro rumo. Incomodada com o plano cruel de interditar a própria avó, ela procura Samuel e conta tudo. O Jacques está tentando tirar a Dona Rosa do caminho para assumir tudo sozinho. Ele quer o controle total da Boaz. A revelação de Tânia pode virar o jogo mais uma vez, colocando Jacques na mira de todos os que ainda têm lealdade à Rosa e à história da empresa. Em meio a essa guerra familiar, Dona de Min aprofunda temas como ambição, poder e ética. Rosa, mesmo fragilizada emocionalmente, mostra que não perdeu a lucidez e está disposta a lutar até o fim pelo legado que construiu. Jacques, por outro lado, escancara sua sede de poder, mostrando que não medirá esforços, nem respeitará laços de sangue, para conquistar o que deseja. O embate entre avó e neto promete marcar uma nova fase da trama, e o público verá que, na Boaz, o poder tem um preço, e às vezes ele cobra em família. Jacques se vê encurralado após traição de Tânia e reação de Samuel. Você passou dos limites. A revelação de Tânia muda completamente o rumo da história. Ao contar para Samuel que Jacques tentou interditar Rosa para tomar o controle absoluto da Boaz, ela inicia uma reviravolta que abala toda a estrutura da empresa e da família. Samuel, que sempre teve admiração por Jacques, mesmo desconfiando de sua ambição, fica indignado ao saber até onde o vilão foi capaz de chegar. Você tentou tirar a própria avó do caminho, Jacques? Isso é desumano, acusa Samuel num confronto explosivo dentro da sede da Boaz. Jacques tenta negar, como de costume, tentando manipular a narrativa ao seu favor. Estão distorcendo tudo. Eu só quis proteger a empresa. A avó Rosa não tem mais condições de liderar. Mas desta vez, suas palavras não convencem. Samuel se mantém firme. Proteger a empresa não é envenenar a confiança de quem te criou. Você passou dos limites. A tensão se espalha pelos corredores da Boaz. A diretoria começa a questionar a liderança de Jacques. Os funcionários, muitos deles antigos, leais à Rosa, ficam divididos entre manter o emprego e defender o legado da fundadora. A fábrica, que sempre funcionou como uma grande família, agora se vê envolta em um clima de desconfiança e medo. Tânia, por sua vez, sofre as consequências de sua virada. Jacques a confronta, furioso por ela ter entregado seu plano. Você me apunhalou pelas costas, Tânia, depois de tudo que fiz por você. Mas ela não recua. O que você fez foi me usar. Achei que você queria cuidar da empresa, não tirar sua avó da presidência como um tirano. Não me arrependo de ter contado a verdade. Enquanto o caos se instala, Rosa continua lutando para manter a dignidade e o nome da Boaz de pé. Mesmo fora da presidência, ela se recusa a se afastar completamente da empresa. Com o apoio de Samuel e dos conselheiros mais experientes, ela organiza uma reunião de emergência do Conselho Administrativo. Lá, ela pede que seja reavaliado o papel de Jacques na presidência. Eu confiei nele. Mesmo com todas as dúvidas, quis acreditar que ele poderia liderar com ética, mas está claro que não pode. O clima na reunião é tenso. Jacques, pressionado, tenta se defender, mas as provas são incontestáveis. A existência da câmera escondida, o depoimento do técnico que a instalou sob ordens de Jacques e o próprio relato de Tânia desmontam qualquer argumento do vilão. Na tentativa de reverter a situação, Jacques muda de estratégia. Em vez de confrontar, adota um tom mais humilde, pedindo uma segunda chance. Talvez eu tenha me precipitado, mas tudo foi por amor a Boaz. Só queria proteger o futuro da empresa. Mas Rosa é categórica. Quem ama não destrói. Você perdeu minha confiança, Jacques. E uma empresa sem valores é só um prédio vazio. Diante da pressão, o conselho decide por uma medida temporária. Jacques será afastado da presidência até o fim de uma auditoria interna. Samuel assume interinamente o cargo, com o aval de Rosa e dos conselheiros. A decisão gera alívio entre os funcionários, mas o clima continua tenso. Todos sabem que Jacques não desistirá tão facilmente. Fora da presidência, Jacques mergulha em ressentimento. Com sede de vingança, ele promete se reerguer e recuperar o poder. Podem até me tirar da cadeira, mas não vão apagar meu nome da história da Boaz. Nos próximos capítulos de Dona de Min, na mansão dos Boaz, tudo parecia calmo, mas um detalhe passou despercebido. Até agora, Leo, enquanto recolhia restos de uma festa, apanhava bexigas murchas espalhadas pela sala. Que é que deu na furacãozinho de sair soltando bexiga em tudo quanto é canto? Tem bexiga até atrás do sofá, resmungava ela, enquanto se abaixava perto de uma escultura decorativa em forma de garça. Ao mexer no objeto,
Léo percebeu algo estranho. Havia um pequeno brilho refletido atrás da peça. Curiosa, afastou-a com cuidado, e seu coração disparou. Denise, olha isso. Isso aqui é uma câmera. Tá escondida bem aqui na sala. Denise se aproximou surpresa. Será que foi o Abel que colocou? Léo franziu a testa. Não, o Abel nunca faria isso. Agora, se foi o Jaques, faz todo o sentido. É bem a cara dele. Com o pressentimento de que aquela não era a única, Léo decidiu investigar. Já conhecia o histórico do vilão e desconfiava de suas intenções. Foi então até o quarto de Rosa, a matriarca da família. Depois de alguns minutos vasculhando discretamente os móveis e objetos pessoais, encontrou o que temia. Mais uma câmera, disfarçada no meio de uma prateleira de livros antigos. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha a sua novela favorita todos os dias. Léo não perdeu tempo. Pegou o celular e ligou para Samuel, ativando o viva voz. Samuel, sabia que seu tio espalhou um monte de câmera pela casa? Acredita que eu achei uma no quarto da sua avó? Rosa, que estava por perto, ouviu a revelação e levou as mãos à cabeça, em choque. O quê? No meu quarto? Meu próprio filho me vigiando? Isso é uma desonra. Samuel, do outro lado da linha, mal podia acreditar. Como vocês descobriram isso? Léo respondeu. Por acaso, eu achei a primeira na sala, escondida atrás de uma escultura. E como conheço o Jaques de outros carnavais, resolvi procurar no quarto da Rosa. Achei outra rapidinho. Ele tá te espionando, Samuel. Tá espionando todo mundo. Rosa estava em prantos. Ele colocou uma câmera nas minhas coisas, Samuel. Que vergonha! O que será que ele quer? Me pegar em algum momento de fraqueza? Mais tarde, Samuel decide que precisa confrontar o tio cara a cara. Invade a sala da presidência da Boaz, onde Jaques se encontra confortavelmente instalado. Sem rodeios, dispara. Nem sua mãe você respeitou. Tinha câmera até no quarto da minha avó. Seu doente. Jaques, como de costume, tenta inverter a situação. Botei câmera no quarto da minha mãe, sim. Ela é idosa, Samuel. Pode cair, se machucar e ninguém ver. Eu fiz isso por cuidado, porque eu me importo com ela. Se você não se importa, eu me importo. Mas dessa vez, sua encenação não convence. Tânia, presente na sala, solta uma risada debochada que quebra o silêncio tenso. Cuidado! Jura? Samuel, você entendeu que não é nada disso, né? Jaques a encara, irritado. Cala a boca, Tânia! Mas ela não se intimida. Cruza os braços e com ironia revela as verdadeiras intenções do vilão. Jaques quer flagrar algum deslize da Rosa, qualquer coisa que pareça sintoma de demência. Aí ele entra com um pedido de interdição. Se a mãe for considerada incapaz, ele assume o controle total da Boaz. É isso que ele quer. Ótimo plano, Jaques. Parabéns. A revelação cai como uma bomba. Samuel, chocado, olha o tio como se o visse pela primeira vez. Você quer declarar sua própria mãe incapaz só para tomar a presidência da empresa? Isso é monstruoso. Jaques, pressionado, tenta desviar o foco, mas já é tarde. A máscara caiu. O plano foi desmascarado. A traição, agora pública, faz com que Rosa, mesmo abalada, tome uma decisão. Se ele quer me tirar da presidência alegando loucura, então eu vou mostrar quem está realmente louco nesta casa. A guerra na família Boaz está declarada. E Jaques acaba de acender o pavio da sua própria ruína. Nos dias seguintes, o clima na mansão dos Boaz ficou insuportável. Rosa, ferida emocionalmente, se trancou no quarto por horas. Não chorava mais. Agora havia algo diferente em seu olhar. Determinação. Após anos sendo o pilar da família, a matriarca se recusava a ser tratada como um fardo. Ele quer me interditar, pois agora vai ver do que eu sou capaz, murmurava, enquanto ligava para seu advogado pessoal, o discreto e leal Dr. Álvaro. Enquanto isso, Jaques tentava contornar a situação. Sabia que se Rosa movesse uma ação contra ele, sua reputação estaria acabada, tanto na família quanto no conselho da Boaz. Tentou conversar com ela, inventando desculpas, tentando suavizar a situação. Mãe, me desculpa, eu só queria garantir sua segurança. Eu me preocupo com a senhora. Você sabe disso. Mas Rosa o cortou com frieza, sem sequer levantar os olhos de sua xícara de chá. Você não é meu filho. É um estranho que eu criei dentro da minha casa. Sem conseguir manipular a mãe,
Jacques partiu para outra estratégia: intimidar Samuel. Chamou o sobrinho para uma conversa de homem para homem na sala da presidência. Você tá contra mim agora, Samuel? Vai se unir à sua avó para tentar me derrubar? Só cuidado. Você não conhece tudo o que eu sei sobre você. Eu também posso abrir algumas câmeras. Samuel, embora surpreso com a ameaça velada,